Sejam bem-vindos. Nós estamos começando nossa aula. Hoje vamos falar sobre o fim da República Velha. Muito assunto, como vocês estão vendo aí. Nós temos aqui a revolta da vacina, né? Oswald de Souza, né? Oswald de Andrade, aliás. Nós temos aqui a Guerra do Contestado, nós temos o Forte 18, né? Os 18 do Forte Copacabana, nós temos o assassinato de João Pessoa, marcando aí o fim da República Velha, porque João Pessoa vai ser o vice de Getúlio Vargas, que vai dar o golpe, né? Para tirar Júlio Prestes do poder. Obviamente, Júlio Prestes nem assume a presidência depois de Washington Luiz, né? Nós temos o nosso Antônio Maciel, né? Conselheiro, Antônio Conselheiro, né? Temos a Guerra de Canudos. Temos em 1922 a Semana de Arte Moderna, Anita Malfatti, temos os irmãos, temos Anita, nós temos Tarsila do Amaral, né? Nós temos Oswald de Andrade, né? Nós temos a coluna Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, né? No tenentismo, né? Nós temos aqui o João Cândido, né? A figura de João Cândido simbolizando a revolta dos marinheiros, né? No Rio de Janeiro, né? Que é a revolta da Chibata, né? Nós temos a greve de 1917, né? Que vai marcar o movimento operário no Brasil, né? Nós temos aqui o Virgulino, né? Nós temos Lampião, a questão do cangaço, né? Nós temos aqui o doutor Floro Bartolomeu, e nós temos aqui o Padrinho Padre Cício, falando sobre a sedição de Juazeiro. Gente, são assuntos que são grandes, mas eu irei sintetizá-los e resumi-los da melhor forma possível, certo? Nós vamos começar falando sobre os movimentos sociais. Entre os movimentos sociais, nós não podemos destacar a questão do messianismo. Messianismo vem de Messias, né? Então, o messianismo vem de Messias. Então, esses movimentos messiânicos se dão através de profetas. E entre os profetas, nós temos vários aí para serem comentados, mas entre eles, né, no Nordeste, vamos focar aqui agora o Nordeste, nós temos o Arraial de Canudos, né, com Antônio Maciel, o caso conselheiro, né, a Guerra de Canudos, que está lá no blog para vocês assistirem um filme. Assistam o que eu estou pedindo para vocês assistirem. Não escape, porque eu vou cobrar isso de vocês na avaliação final de vocês. A avaliação final de vocês vão ter 10 questões, e não serão pequenas. Elas serão muito contextualizadas, que você precisa assistir para você compreender tudo, certo? Eu vou pegar no pé de vocês. Final de terceiro ano, o aluno tem que ter um grande conhecimento. Isso aí eu não deixo de cobrar de vocês jamais. Somente o final de uma prova de terceiro ano nunca será feito por mim. Nunca deixará de ser feito por mim. Então, bora aqui. Nos movimentos sociais, no Nordeste, nós temos o Arraial de Canudos, né, na Bahia. Nós temos a questão, a influência do Arraial de Canudos, né? Nós não podemos esquecer isso daqui. Nós não podemos esquecer sobre a sedição de Juazeiro, quando Juazeiro se torna independente, né, se separa do Ceará, com o padre Cícero Romão Batista e doutor Floro Bartolomeu, né, na época do governo, na época da ditadura, né, vamos dizer assim, do coronelismo de Antônio Pinto Nogueira Scioli, né, na família Scioli. Nós não podemos deixar da influência do padre Cícero dentro do sul do estado do Ceará em relação ao Crato e as suas vizinhanças aí. Inclusive, a questão, obviamente, como centro de toda a discussão de nossa aula será sobre Juazeiro, tá? Então aí, não esquece desse mapa, não esquece dessas informações. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente que está lá no YouTube. Os conflitos sociais, obviamente, nós temos aí entre esses os movimentos messiânicos, como acabei de colocar. O Antônio Vicente Mendes Maciel, filho de Quixeramobim, ele inicia toda uma jornada, né, profética. Ele vai ser o Messias, né? Ele vai levar, né, a palavra do Senhor dentro de sua visão, né, contra a monarquia, contra o governo, né, dos militares. Nós estamos falando aí, gente, no período de 1896 a 1897, no Arraial de Canudos, né? Nós temos a famosa Guerra de Canudos, né, que tem como líder o Antônio Conselheiro, o Antônio Vicente Mendes Maciel, filho de Quixeramobim.
E as principais causas dentro do contexto da Guerra de Canudos, né, que foi um massacre, literalmente, está lá o Arraial do Bom Jesus, né, no caso, o Arraial, Arraial de Belo Monte, até hoje as ruínas lá, que foram tomadas pelas águas do São Francisco, né? Então, assim, nós temos aqui entre as principais causas, né? A miséria crônica da população, a má distribuição de terras, o descaso com o trabalhador rural na época da monarquia, no caso da República, né? Da República da Espada, né? No governo aí no pós o governo aí de Floriano Peixoto, já o início da República Velha, a República Oligárquica, a República dos Coronéis, né? Temos a questão do aumento dos impostos, tá? A separação, o Estado se torna laico, né? Depois da Constituição de 1891, dentro de suas leis dessa Constituição, o Estado ele se separa de quem? Da Igreja. Então, a Igreja e o Estado se separam, né? Então, há a questão da separação entre o Estado e a Igreja, que o Antônio Conselheiro também vai ser contra isso, né? E, principalmente, a perseguição a essa visão messiânica de Antônio Conselheiro. Então, os camponeses passaram a partir de então a seguir Antônio Conselheiro na sua jornada desde Quixeramobim até o Arraial de Belo Monte, né, onde foi construída uma cidade, gente. Foi uma cidade, né, uma cidade enorme, né, e que foi construída pelos seguidores, pelos fiéis, né, de Antônio Conselheiro, os fiéis de Antônio Mendes Maciel, né. E esses camponeses ligados à fé, né, da cruz sagrada que o Antônio Mendes levava e das palavras, ele realmente fazia como fosse um profeta, ele reunia, todos ficavam sentados, e ele, como se ele estivesse no Monte das Oliveiras, ele falava as palavras, né, encorajando o povo a lutar pela sua terra e pela sua liberdade, contra uma ditadura dos oligarcos, contra um poder de outros, né, e em repúdio a essa proclamação da República. Ele era contra essa proclamação da República, ele era contra esse domínio feito desta maneira, né? Então, no interior da Bahia foi fundado esse Arraial de Belo Monte. Toda a trajetória, por isso que eu coloquei o PDF lá, toda a trajetória deste contexto, né, da Guerra de Canudos vai ser simbolizada, vai ser escrita no livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Leia, eu vou cobrar de vocês esse livro. Então, essa comunidade ela foi formada dentro dela, né? Uma comunidade forma um estado paralelo à república, ou seja, abandonando aí as fazendas, o povo realmente largou as cidades ali ao redor e ao contexto de todo o movimento, que por onde ele andava, ele carregava seus fiéis, a Santa Cruz, né, e o menino Jesus. Então ele sempre pregava, né? E, inclusive, todas essas pessoas deixavam de pagar os impostos, porque nessa época da República Oligárquica, dos coronéis, a população tinha que pagar impostos por morar na terra, que não eram deles, eram dos coronéis. Então a população seguia o Antônio Conselheiro justamente levando em consideração, né, que era uma população pobre e ainda eram forçados a pagar, e quem não pagasse perdia suas terras, ou era preso. Então os coronéis mandavam realmente prender. Então havia esses impostos exorbitantes, né, grandes, né, quanto a essa questão da população. Então era um contexto entre governo republicano, mais os coronéis e a igreja, que se une contra Canudos. Sim, a igreja vai ficar contra e não é claro, vai ficar porque não reconhece, né, o profeta, né, o Antônio Mendes Maciel, não reconhece o Antônio Conselheiro. Então a igreja vai ficar a favor disso daí, né, dos coronéis, e vai ficar também a favor do governo republicano. Gente, houve uma campanha de difamação contra a cidade de Canudos, contra a cidade de Belo Monte. Essa campanha contra Canudos, ela atinge as principais esferas da publicidade da capital na Bahia, né, e do Brasil, porque os principais jornais, por exemplo, a Gazeta, né, naquela época, ela enviou repórteres, né, para, né, documentar todo aquele episódio, né, e tanto que, infelizmente, associavam Canudos ao retorno, né, associando Canudos ao retorno de uma possível monarquia, né. Para
acabar com Canudos não foi de uma vez só, não. Era um povo muito bem organizado, né? O Antônio Conselheiro organizou realmente um exército, né, de fiéis a ele, e foi preciso 4 expedições militares. Gente, não é brincadeira. E essa última expedição militar foi que realmente acabou com Canudos, né? Matando aí, então, Antônio Conselheiro. Assista um filme que eu coloquei lá no blog. Assista. Olha o que eu estou dizendo. Assista. Vocês vão ver lá o nosso conterrâneo, né? Sobralense, o, o que morreu há pouco, ano retrasado, acho que foi em 2016, né, o José Wilker, né? Então não deixe de ver. E essas 4 expedições militares, uma das coisas dentro desse exército, porque foi um exército militar mesmo, né, para lutar contra o Arraial de Canudos, inclusive estavam levando canhões. Realmente a cidade de Belo Monte foi bombardeada por canhões e por metralhadoras, né? O negócio foi muito sério, né? Eles entenderam que tinham que levar esse tipo de armamento porque eles não estavam tendo em outras oportunidades, em outras expedições, tanta vitória. Então eles acabaram tendo que aumentar o grupo, né, do exército. Daí vocês vão ver, vocês vão gostar. Tá aí, né, o resultado da Guerra de Canudos. Nós temos Antônio Conselheiro, o corpo de Antônio Conselheiro morto, né? Essa é a cidade do que sobrou, né, do Arraial de Belo Monte, que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Embaixo, do lado esquerdo, nós temos aqueles seguidores, né, de Antônio Conselheiro. Do lado direito, logo acima, nós temos aí um dos seguidores de Antônio Conselheiro que foi preso pelas volantes, né, do exército. Olha a palavra, volante, era o termo que era utilizado naquela época, eram os volantes, né? E do lado, entre o corpo de Antônio Conselheiro, né, e a volante aí com esse prisioneiro, temos aí a igreja, né? Por engraçado, olha, veja como é engraçado. De todos os imóveis do Arraial de Belo Monte, você sabe quem foi o único imóvel, a única edificação que ficou em pé? Adivinha quem foi a única edificação dessa cidade inteira que ficou em pé? Foi a igreja. A igreja foi a única que ficou em pé disso tudinho. Aí, gente, virou uma crendice, né? Do arraial como esse, que quiseram tornar o Antônio Conselheiro até de santo. Porque de uma guerra como essa, o único prédio que ficou em pé foi a igreja. Muito interessante essa história. No mesmo contexto, né, saídos lá da visão desse movimento messiânico, nós temos aqui no Nordeste, né, um jovem, em 1844, preste atenção, nasce um jovem que marcará a história do povo cearense, de sua fé, de sua crendice. Este jovem nasce em 1844 na cidade do Crato. Estou falando de Padre Cícero Romão Batista. Em 1844, esse jovem, ele nasce e ele vai mudar a história do estado do Ceará. Ele vai ser uma das personalidades da história do estado do Ceará. Padre Cícero Romão Batista, ele nasce em 1844 na cidade do Crato. Em 1868, ele vai ser, né, estudante na escola, né, na escola para padres, lá no Seminário da Prainha. Vocês sabem onde é o Seminário da Prainha, né? Vocês sabem onde é o Seminário da Prainha, pelo amor de Deus, tá bom? Então, aqui no Seminário da Prainha, quem vai ali para Monsenhor Tabosa, antes de entrar no Monsenhor Tabosa, de esquina tem o Seminário da Prainha. E ele se torna, né, ele é levado a conclusão desse seminário, ele termina o seu seminário em 1870. Em 1872, o padre Cícero Romão, ele vai para as cidades mais pobres no sul do estado de Ceará. E ele vai para onde? Vai para Juazeiro. Tá? Em 1872, ele já chega em Juazeiro e já tem um grande de seguidores, né? Tem muitos beatos, né? Muitas beatas, né? Muitas pessoas que passaram a se tornar fiéis de Padre Cícero Romão
Batista em 1872, tá? E aí, gente, em 1880, o padre Cícero Romão Batista começa a ver dentro da sua catequese, né, dentro de seus fiéis, dentro da sua igreja, várias ocorrências supostamente milagrosas, né, como a história de uma beata que ao ingerir uma hóstia em sua boca se tornou e veio sangue, né, a cada hóstia que era ingerida por ela, e não foi só uma vez não, foi mais de uma vez que isto aconteceu. E essa história desses milagres incomodaram a Igreja Católica aqui em Fortaleza, né, e que passaram a perseguir o padre Cícero Romão Batista. É tanto que a perseguição contra o padre Cícero Romão Batista foi tão grande, que em 1898 a perseguição e os julgamentos contra ele foram tão grandes que foram levadas até o Papa. Pra vocês terem ideia, foi levado à Itália, em Roma, para que houvesse o quê? A excomungão, né? A excomungação de quem? De Padre Cícero Romão. A igreja excomungou Padre Cícero Romão Batista. Ele estava proibido de celebrar qualquer missa. Ele estava fora da igreja. Só que isso não adiantou para Padre Cícero Romão Batista, porque ele já era dono de Juazeiro. Ele já tinha um público, ele já tinha um número de fiéis, tamanha número de pessoas em Juazeiro e seus arredores. Juazeiro conheceu o Padre Cícero Romão Batista e a ele tomou como líder principal de sua fé. Nesse mesmo período, em 1889, 1880 até 1889, chega na cidade do Crato e em Juazeiro também, né, passando por Crato, mas depois em Juazeiro, um baiano. Né, esse baiano, ele chamado Floro Bartolomeu. O doutor Floro Bartolomeu era médico. Né? O doutor Floro Bartolomeu ele vai para Juazeiro, vai para essas regiões ali do Crato de Juazeiro, com o intuito de procurar regiões com cobre, mas na realidade ele acabou montando foi um consultório médico. E naquela época, é interessante, as pessoas com mais instrução e um grande índice de graduação, elas poderiam advogar. Então ele acaba por direito e condições de conhecimento próprio em leis, ele acaba se tornando um rábula. O que é um rábula? Se vocês não conhecem, rábula é todo aquele que não é formado em direito, mas ele acaba dentro das cidades, né? Como por exemplo era Juazeiro, que não era independente ainda, e esse Juazeiro só vai se tornar independente em 1911, quando é constituído como ela uma cidade própria. Né? Então, o Fórum Bartolomeu, médico, ele se torna advogado. Né? Então, ele se torna advogado. Em 1889, ele já era advogado. Ele se torna um rábula. Além de médico, agora era advogado. Então, ele começou a fazer muitas amizades com quem? Claro, quem era o maior parceiro dele? Era o padre Cícero Romão. Então, o Floro Bartolomeu, né, e o padre Cícero Romão passaram, então, a questionar o poder, né, de Marechal Hermes da Fonseca. Não esquece, Hermes da Fonseca, gente, ele vai ser presidente do Brasil, tá? Ele vai ser um presidente dentro dessa república oligárquica, né? E ele vai iniciar, então, um poder que ele vai chamar de política das salvações. O que era a política das salvações? Era uma política que dizia que ele tinha o poder de colocar quem ele quisesse no governo dos estados. E isso, gente, acabou ocasionando uma infelicidade e um transtorno, principalmente com a família que já era dona do estado do Ceará. Eu digo dona, não é a Taxa Gereissati, nem os sobralenses do Ciro Gomes, não. Era uma família que já era dona do estado do Ceará, chamada família Accioli. Né? E a família Accioli, com essa questão das políticas de salvações impostas pelo Marechal Hermes da Fonseca, foi contra o Marechal Hermes da Fonseca, né? Porque o Hermes da Fonseca ele vai tirar o Pinto Nogueira Accioli do poder da cidade de Fortaleza, ou seja, da cidade central, do governo central do estado de Ceará. Naquela época, a palavra governador era chamada de presidente. Então, o estado de Ceará tinha um presidente que era Antônio Pinto Nogueira Accioli, e que estava no poder desde muito tempo, já fazia mais de 40 anos que essa família dominava o estado de Ceará. Né? E quando o Marechal Hermes da Fonseca assume, ele quer acabar com a família Accioli no estado de Ceará para pôr no lugar dela quem ele quisesse.
e ele tira o Ascioli do poder e coloca o Franco Rabelo. Né? O Franco Rabelo assume a presidência do Estado de Ceará, ou chamado governo do Estado de Ceará, e ele se torna governador entre 1912 a 1914. Isso fazendo mais ainda um processo de revolta com a população, né, principalmente situada ao sul do estado de Ceará, ali na região ali do Crato, Juazeiro, aquelas questões de mediações ali, porque essa população era muito carente e era, obviamente, queria que quem permanecesse no poder fosse o Ascioli e não o Franco Rabelo ligado ao general Hermes da Fonseca. Né, que foi um dos piores presidentes do Brasil. Essa posição de pior presidente do Brasil, ela é muito concorrida, viu? Tem muitos ex-presidentes e presidente muito ruim, viu? Então o que vai acontecer? Em revolta contra essa ação de tirar o Ascioli do poder e colocar o Franco Rabelo, o padre Cícero Romão, juntamente com Floro Bartolomeu, cria um exército de mais de 8.000 homens. Mais de 8.000 religiosos, seguidores de Padre Cícero. E o Floro Bartolomeu leva esse exército para invadir a cidade de Fortaleza. E tirar do poder Franco Rabelo. Veja, foi uma briga enorme, foi uma guerra quase civil, foi a divisão de Juazeiro, por isso que é chamado sedição. Sedição de Juazeiro significa divisão. Isso aconteceu em 1914. Foi quando essa tropa liderada por Floro Bartolomeu marcha até Fortaleza. Domina Pacatuba, domina Maranguape e estava chegando em Fortaleza. E quando foi que isso aconteceu? Foi quando o Franco Rabelo percebeu, gente, se eu não tomar as rédeas e fizer um acordo com Floro Bartolomeu, eles vão invadir Fortaleza e vão me tirar de qualquer maneira. E estes acordos foram feitos. O Floro Bartolomeu entra e aí o Franco Rabelo ele é tirado do seu lugar e é colocado de novo, né, o Antônio Pinto Nogueira Ascioli. O Cícero Romão Batista, ele adquire tanto cartaz em Juazeiro, só para vocês terem ideia, ele é eleito prefeito de Juazeiro. O padre Cícero Romão, gente, tinha uma facilidade de ter contatos políticos muito grande. Né? Para vocês terem ideia, inclusive ele tinha até a questão com o Virgulino, com o Lampião. Né? Então o padre Cícero Romão, ele tinha seu devoto principal, que era o Lampião. Né? Só para vocês terem ideia. Então, o prestígio do padre Cícero foi muito grande. Ele conseguiu tirar o Franco Rabelo, botou de volta a família Ascioli, né, para o controle do estado de Ceará, e depois houve acabou o governo do Ascioli e houve uma nova votação para o presidente ou governador do estado. Quem ganha é Benjamin Barroso, para a sua raiva. Porém, quem vai ser o vice-governador, né, vai ser o padre Cícero Romão. Então, vocês vejam, né, o padre Cícero Romão, ele já foi prefeito de Juazeiro, foi vice-governador do estado de Ceará. Ele era político. O padre Cícero Romão era político, morreu aos 90 anos de idade e carregou toda uma história da sua vida, marcando o povo do estado de Ceará. Quer ver uma das histórias interessantes? Falando em beatos, falando aí em messiânico, né, movimento de Messias, nós temos aí o profeta Beato Zé Lourenço, que aqui no estado de Ceará vai ter um outro movimento chamado o Caldeirão. Eu fiz um TD especial para vocês. Façam por onde me fazerem feliz. Leiam esse TD que vem falando especialmente sobre o boi mansinho e o caldeirão de Beato Zé Lourenço. Vocês vão ver a história do boi mansinho. Muito legal a história do boi mansinho. Leiam lá, tá bom? Tá lá no blog. Também é nesse período de 1890, né, do período da República da Espada, que nós vamos ver um movimento contra esse poder dos militares, né, contra essa questão toda, é o movimento cangaço. Né, entre os bandos principais de Lampião e Corisco. Não esqueça, Corisco é sempre junto de Dadá, e Lampião era junto de Maria Bonita. Corisco e Dadá, Lampião e Maria Bonita. Né? Então, entre os principais motivos dentro desse banditismo social chamado cangaço, estavam justamente a perseguição a estes ricos, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Tipo um Robin Hood, né? Do cangaço.
né? Então, a questão era toda voltada à questão da miséria crônica da população, a seca, né, a má distribuição de terras, o descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres, a violência que era feita pelos coronéis, quando os pobres não tinham dinheiro para pagar os impostos. Então o Lampião, um jovem virgulino, ele criou um bando para lutar contra isso tudo, né? Então ele tinha essa política, ele era muito bem organizado, o Lampião, ele gostava muito de estudo, né? Gostava muito de história, muito de geografia, né? E era muito fiel ao Senhor Jesus, né? E à Nossa Senhora. Então, essa história do Lampião e dos seus grupos ficaram conhecidos na história, né? Nós vamos ver que eles, né, obviamente, o cangaço, né, vai ser perseguido pelas volantes, pelos macacos, olha o termo, macacos, que eram os policiais, né? E acabaram exterminando um a um destes cangaceiros, né? Eles eram os únicos que despertavam medo dos coronéis. Os cangaceiros eram muito bem organizados. E justamente por não terem perspectiva de melhor condição de suas vidas, eles não precisavam temer a morte, então eles não tinham medo da morte. E eles desrespeitavam as leis. Eu tenho aqui uma das aulas em campo que eu fiz com meus alunos no SESC, que nós fomos para o Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte conhecemos lá o Jararaca. O Jararaca era um dos integrantes do bando de Lampião, que quando Lampião invadiu Mossoró, né, e tentou invadir Mossoró, ele ia invadir Mossoró, né, inclusive houve um tiroteio dentro da cidade de Mossoró, e o Jararaca, né, ele foi preso, né, até hoje lá, né, então, a população de Mossoró leva o Jararaca como um santo, querendo só tornar ele como um santo, mas eu tive a oportunidade de ver a prisão, a cela onde o Jararaca esteve preso, né? O Jararaca era terrível, era um dos bandos de Lampião. Está lá em Mossoró, no dia que vocês forem lá conhecer a cidade, conheçam, né, a antiga cadeia que lá está ainda hoje, a cela que o Jararaca ficou preso. Né? Então, assim, o Lampião, ele cobrou 300 mil réis para não invadir a cidade lá em Mossoró. E o prefeito de Mossoró não quis pagar, e ele acabou, né, entrando dentro da cidade, né? E aí foi só quando a volante, né, chegou e eles saíram da cidade. Muito interessante. E aí ele acaba sendo morto futuramente aí, né? Numa emboscada que vai ser feita lá em Pernambuco, né? E ele é morto e tá aí o bando, né? Houve a degolação, a degola das cabeças de todos os integrantes, né? E aqui no centro vocês estão vendo aí Lampião, né? E acima da cabeça de Lampião, a cabeça de Maria Bonita, tá certo? A do Lampião tá no centro, lá embaixo. Tem 2 chapéus, tá certo? Um de Maria Bonita e outro de Lampião. E no meio desses chapéus está a cabeça de Lampião. E em cima da cabeça de Lampião está a cabeça de Maria Bonita, tá bom? Depois dessas guerras do Nordeste, né, nós temos eu vou voltar de novo para o Nordeste, um outro profeta. Só que agora não é no Nordeste, é no sul do Brasil, é em Santa Catarina. É o profeta José Maria, né? O profeta José Maria, muito interessante essa história da Guerra do Contestado. Por que é chamado de Guerra do Contestado? Porque foi uma guerra, tá certo, que contestava o poder das empresas estrangeiras na construção de uma ferrovia, que é essa jurisdição entre os territórios de Santa Catarina e Paraná. Foi essa aí a região da chamada Guerra do Contestado, sobre o domínio dessas empresas americanas, né, que acabaram fazendo com que houvesse a expulsão e a marginalização dos pequenos camponeses, perderam suas terras para a construção dessa ferrovia. Então foi uma ferrovia que seria ligando, né, o Paraná até o Rio Grande do Sul, passando por dentro do território de Santa Catarina. E essa ferrovia, por onde ela passava, ela tirava o povo de suas casas, ela tirava o povo do seu território. Então havia essa expulsão. Isso gerou, né, vários conflitos. E entre estes estava um profeta, o chamado José Maria, era muito religioso também. E a principal causa, né, entre as principais causas dessa guerra chamada Contestado, de 1912, né, 1906, entre o território do Paraná e Rio Grande do Sul, no caso aí, o foco todo era o território de Santa Catarina, foi a questão da exploração dos camponeses, volto a falar, a concessão das terras para essas empresas estrangeiras e os benefícios
que eles tiveram. Eles quem? As empresas estrangeiras, americanas, inglesas, que acabaram provocando assim então a expulsão e a marginalização desses povos, dessas comunidades, né, lá de Santa Catarina, tá ok? A origem do nome Guerra do Contestado vem de uma região que é contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Assim como foi a Guerra de Canudos, os participantes eles foram violentamente massacrados, gente. Tá aí a foto de baixo, né, do José Maria, o profeta, né, da Guerra do Contestado, e acima nós temos a ferrovia, né, a ferrovia que vinha do Paraná até Rio Grande do Sul, atravessando o território de Santa Catarina, que era contestada esse território, né, entre Rio Grande do Sul e Paraná. Uma outra revolta, saindo do sul do Brasil, saindo de Santa Catarina, no Brasil, né, nós vamos para a região sudeste. Uma revolta que vai marcar também, dentro da República Velha, é a revolta, né, de Oswaldo Cruz, né, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. A revolta no Rio de Janeiro, em 1904. Tá? Houve um projeto muito grande no período do presidente Rodrigues Alves para a modernização do Rio de Janeiro. E entre esse projeto de modernização do Rio de Janeiro, estava também entre estes projetos a questão do sanitarismo, ou seja, a vacinação, né, da população, principalmente aí, né, a questão da peste, né, da varíola, etc. e tal, né? E entre esses projetos de modernizações feitos pelo presidente Rodrigues Alves estava a destruição dos cortiços e as favelas. Para quê? Para que houvesse ampliação das avenidas, construção de novos prédios. E isso tinha como uma visão do Rodrigues Alves fazer tipo uma Paris, né? Se tornar uma cidade muito bonita, iluminada, desenvolvida e organizada. Só que isso acabou gerando um problema social muito grande, porque muitas famílias perderam suas casas. Muitas famílias foram expulsas, realmente a palavra é expulsas de suas casas, né? E essas populações expulsas passaram a viver à míngua. As doenças começaram a tomar rumo. Um grande índice de surto de varíola, né, foi desencadeado. O povo sem condições sanitárias o suficiente acabou aí contribuindo para um surto de varíola muito grande. E que isso é desencadeado no Rio. Então, a revolta da vacina em 1904, né, ela se dá pela obrigação, né? Foi feita uma obrigatoriedade de que o povo tinha que tomar a vacina, e o povo achava a vacina uma coisa terrível. Para aquela época, as mulheres, por exemplo, né, elas tinham que tomar a vacina. As vacinas não podiam ser, esse tipo de vacina não era no braço, tinha que ser na região glútea, olha o nome bonito para bumbum, né? Então naquela era, imagina naquela época, a mulher mostrando seu bumbum, né, uma parte dele para uma outra pessoa, era um absurdo. Então as pessoas tinham medo, tinham vergonha de tomar essa vacina e eram contra essa vacina. Então, gente, passou a existir então um conflito gerado por isso tudo, por essas reformas e por conta dessa vacina que era obrigatória. Né? Então as pessoas entraram na cidade, no Rio de Janeiro, né? Ficavam no Rio de Janeiro e derrubando os prédios, quebrando tudo, inclusive os bondes, tocando fogo, né? Tocando fogo em madeiras, etc. e tal, fazendo tipo uma revolução mesmo, né? Então veja, né? Um grupo de partidários radicais, né? Ligados aí a Floriano Peixoto, chamados jacobinos florianistas, olha o nome bonito, né? Tenta tomar o poder, não assim obtendo, obviamente, os resultados satisfatórios. Então, as pessoas ligadas a Floriano tentaram utilizar deste momento, né, durante o período do governo de Rodrigues Alves, e essa infelicidade que foi essas modernizações que ele cria no Rio de Janeiro, para tentar trazer o poder dos militares novamente. É claro que isso aí não aconteceu. Então, a revolta da vacina foi isso, né? Então, as pessoas se revoltaram por vários motivos, entre estes, né, a questão dessa remodelização no Rio de Janeiro, a expulsão dessas favelas, cortiços, né, e a obrigatoriedade da vacina, né. Uma outra revolta interessante, que vai ser 6 anos depois dessa, né, que aconteceu em 1904, vai ser também no Rio de Janeiro. É claro, o Rio de Janeiro vai ser foco de várias... Por quê? Porque o Rio de Janeiro era o quê? A capital do Brasil. Então, tu não esquece.
Essa revolta vai ser ligada à Marinha, né? Nós estamos aí a chamada Revolta da Chibata. Por que era a Revolta da Chibata? Porque um dos castigos que era feito para quem não obedecesse nos navios de guerra, isso é, por exemplo, isso aí é o navio Minas Gerais, né? Então, quem não obedecesse, né, era principalmente negro, né? Negro, principalmente, ele era levado a chibatadas. Então recebiam 20 chibatadas, né? Então esses marinheiros que serviam à marinha, eles eram, né, tratados muito maus. Eles tinham baixos salários, né? O que é soldo vem de salário, né? Vem de verba, vem de ganho monetário. Então eles tinham uma baixa condição de vida também, péssimas alimentações, carne podre. Carne podre também muitas vezes eram dadas a esses marinheiros, gente, que passavam necessidade dentro. Então, vários motivos levaram a que esses marinheiros se rebelassem contra esses maus tratos, né? E entre os principais castigos estava essa questão da chibatada. Então, eles realmente eram levados a chibatada. Eles eram colocados em pé, presos com suas mãos, e aí havia a chibatada. Gente, eles se revoltaram, gente. Todo mundo estava cansado já disso, né? E não era só nesse navio, eram em vários outros navios, né? Então, os marinheiros se organizaram, e entre essa organização estava um chamado João Cândido. Esses marinheiros tomaram 2 navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso isso ainda continuasse, caso esses maus tratos ainda continuassem sendo feitos aí com os marinheiros. O governo, então, ele começa a tentar entender e promete aí atender todas essas reivindicações e pede que os marinheiros se entregassem. Gente, eles não se entregaram, né? Então, vai haver realmente esse conflito, tá certo? E eles vão perder, né? Os marinheiros acabam futuramente organizando aí eles acabam se entregando, né? E entre esses marinheiros que sobreviveram, o João Cândido, né? Ele sobrevive, mas ele é expulso da marinha, tá? E assim, os castigos corporais, apesar de toda essa revolta feita pelos marinheiros, ainda continuou, né? Não foram abolidos, né? Naquele momento. Somente depois é que esses castigos seriam abolidos, né? Mas precisou de uma revolta como esta para entender as mazelas que eles passavam dentro dos navios na marinha. Uma coisa muito interessante sobre a revolta dos marinheiros aqui no Brasil foi uma coisa que aconteceu também na Rússia, no navio Potemkin. Quem puder assistir um filme chamado Potemkin, assista, que fala também sobre esses maus tratos, essa questão da péssima alimentação, das condições sanitárias dentro dos navios, né? Então, revolta dos marinheiros, assistam Potemkin. Vocês vão gostar muito, muito parecido com a história do João Cândido aqui, que revolou. E, inclusive, ele foi chamado um almirante negro, né? Ele recebeu essa menção. No Brasil também, né, na década de 20, né, passaram vários momentos de revoltas, né, e a existência de um movimento operário. É esse movimento operário que vai formar o primeiro partido comunista do Brasil. O Partido Comunista vai ser fundado em 1922, o PCB, como vocês estão vendo, né? O PCB ele foi formado a partir do movimento operário, onde as principais causas lutavam a partir de uma ampliação, né, por conta da ampla exploração que os trabalhadores urbanos das fábricas e ausência urbanos das fábricas, a exploração de 16 horas por dia, gente. Né? Então, a falta de uma legislação trabalhista, né, que amparasse esses trabalhadores foram entre os principais motivos para a existência desse movimento operário, que já se constituía desde a Revolução da Greve de 1917, né, a greve de 1917, né, com a morte de um espanhol, né, que vai gerar um movimento de quebra-quebra mesmo, né? E esse engraçado, esse movimento anarquista, né? Sabe quem traz essas ideias anarquistas são os italianos, tá? São esses estrangeiros, são esses imigrantes que trazem essa questão do movimento, tipo o anarquismo, né, ao Brasil. E eles vão ser muito importantes porque vão fomentar a ideia da revolução, das greves, né, do movimento operário. E é nessa história do movimento operário, né, que nós vamos ver
a existência, o início do Partido Comunista Brasileiro. Então, a história do Partido Comunista Brasileiro se funda em 1922, né, onde foi o principal instrumento de luta, né, que tentou, a partir de então, organizar a luta operária. E a postura do governo contra o Partido Comunista Brasileiro foi muito grande, né? Foi uma resposta, né, que eles fizeram a partir disso, então, uma opressão, uma repressão contra esse movimento. Foi caso de polícia, né? Tá aí depois vocês lerem aí o que o Ferreira Goulart escreveu sobre o ano de 1922, que o ano de 1922 foi importantíssimo. Enquanto o ano de 1922 nós temos também a fundação, em dia 25 de março, do Partido Comunista do Brasil, é no mesmo ano de 1922, que aqui no Brasil, em São Paulo, nós vamos ver aí a Semana de Arte Moderna, né, com os irmãos Andrade, né, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, né, ambos aí, né, namoradores, né, de Tarsila do Amaral, uma grande pintora também, né, que era comunista, né? Tarsila do Amaral foi para a Rússia, viu o comunismo lá nascendo, né, e volta para o Brasil, né, o movimento antropofágico, né, que nós vamos ver aí dentro dos suas obras, principalmente dentro do movimento antropofágico, o Abapuru, né, o pé do Abapuru, quem quiser pesquisar, pesquise aí, por favor, aí, tá, depois, é o movimento que vai ser fundado trazida aí nas ideias de Mário de Oswald de Andrade com a Tarsila do Amaral, né. Então, a Semana de Arte Moderna, gente, foi uma crítica aos padrões artísticos que eram feitos naquela época, né, e também literários. Não foi só as artes, mas a literatura também. E formais. Que eram esses padrões formais literários? A métrica, a rima, o saudosismo, o sentimentalismo, né? Então eles foram contra isso, né? Eles criaram uma nova forma, uma nova estética para esses padrões, né? Sem haver fórmulas fixas, né? Sem haver o que um padrão. Eles criaram uma visão nova, né? E uma das coisas retratadas dessa visão da Semana de Arte Moderna foi retratado por Mário de Andrade, né? Uma das obras muito importantíssimos que caracterizam o modernismo no Brasil foi a Paulicéia Desvairada, né? O movimento modernista aqui no Brasil. Entre os principais representantes da Semana de Arte Moderna, que eu vou já mostrar um painel incrível que eu pus aqui para vocês, estão aí o Manuel Bandeira, o Menor Del Pincho, né? A Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, né? A música aí com Vila Lobos, o Vitor Brecha, né? Com a escultura. E aqui, gente, um presente para vocês, né? Nós temos várias obras que marcaram a Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui no lado direito, né, de baixo, um quadro de Tarsila do Amaral chamado Operários, né? E do lado esquerdo, né, também embaixo, nós temos aí o Abapuru, tá certo? Aqui do lado direito acima nós temos a Negra, também de Tarsila do Amaral. Nós temos do lado da Negra os retratos, né, de Oswald de Andrade, né, depois aí Mário de Andrade também. Temos Heitor Villa-Lobos, temos Anitta Malfatti, né? Temos a Tarsila do Amaral, tá certo? Temos e a foto aí, né, das mulheres que marcaram essa Semana de Arte Moderna, né? Foi importantíssimo para a história, né, modernista brasileira, né, e esses movimentos, né, o antropofagismo, né, que vai ser trazido aí, desenvolvido pela Tarsila, já com o Oswald e o Mário também, né, muito legal isso daí, vocês estarem vendo, tá bom? No Brasil, vai haver de novo um movimento contra o coronelismo, contra a política do toma lá da cá, que era o café com leite. Esse movimento vai ser direcionado, né, dentro de uma figura, a busca de um federalismo, a busca de uma volta novamente do militar. Esse movimento vai ser conhecido como tenentismo. O tenentismo foi um movimento para trazer a visão de uma forma militarista. Tá? Eles estavam cansados desse poder, né? Os tenentistas, eles estavam cansados, eram contrários a esse poder do toma lá da cá, eles eram cansados desse poder dos coronéis, essa política café com leite que não acabava mais, né? Então o movimento tenentista foi um movimento contrário ao movimento coronelista. Então, o movimento tenentista, ele se dá pelo menos pela continuidade da visão feita por tenentes, capitães, muitos deles já estavam na reserva, né? E que eles muitas vezes foram também expulsos do exército. E uniu muito esse movimento tenentista com esses ex-combatentes, né? Com esses
ex-servidores do Exército, reuniu muito essa visão para lutar contra a oligarquia, contra essa república falsa de presidencialismo no Brasil, né, uma classe média urbana e estudada, letrada, com conhecimento. Então, muitas pessoas de importância também não eram a favor desses movimentos criados pelos esses exércitos, por esses ex-combatentes do exército, os que foram expulsos, né, o tenentismo. E foi um movimento contra o poder central desses poderes oligárquicos, né? E eles, outra coisa, viu? Eles eram a favor, né, os objetivos principais dentro do tenentismo, né, desse busca de uma nova visão militar, de trazer de volta o poder dos militares, era uma moralização política, né? Eles acreditavam que o voto de cabestro, né, o voto aberto, era uma coisa absurda. Então eles eram a favor de que houvesse voto secreto. Os tenentistas buscavam que houvesse o fim das fraudes, porque vocês lembram da minha aula passada que eu falei que o Brasil tinha muitas fraudes no processo eleitoral, né? Os tenentistas eram a favor que houvesse o afastamento do controle das oligarquias e se acabar as pernas dos coronéis. O dinheiro não ia correr mais fácil, né? Não ia correr da mesma forma. Os tenentistas eram a favor de que o ensino fosse obrigatório e que houvesse uma centralização positivista. Olha o nome, positivista. Lembra quem? Ordem e progresso. Nós estamos falando da política militar, a visão da bandeira brasileira, o amor ao poder brasileiro dentro de uma visão positivista. E o tenentismo, né, havia a ideia de um governo para o povo, mas sem o povo. Esse era um programa elitista, das elites. Eles eram contra esse programa das elites. Eles adivinham a ideia de que para o povo precisava ter uma reformulação dessa política falsa, dessa política que só gerava dinheiro para quem tinha dinheiro. E o povo ficava à míngua, né, com muita desigualdade social. Então, o tenentismo também lutou contra essa questão, né? Foi um movimento que desde Norte e Sul se encontrando com esses ideais tenentistas, né? Nós vamos ver a famosa Coluna Prestes, né? De Luiz Carlos Prestes. Não confunda com Júlio Prestes. Vou pegar vocês. Júlio Prestes e Carlos Prestes. Presta atenção. São duas coisas diferentes, tá? E o movimento tenentista ficou conhecido como o movimento da salvação nacional, né? O movimento tenentista foi um movimento, né, se considerando assim uma salvação nacional. O interessante dentro desse movimento tenentista foi essa revolta acontecida também no ano de 1922. Veja como o ano de 1922 é incrível, né? Nós temos a Revolução Tenentista, né? Nós temos aí a Revolução de 22, com o levante do Forte Copacabana, o chamado 18 do Forte Copacabana. Temos a Semana de Arte Moderna. Em 1922, nós temos também, né, como eu disse, na Itália, por exemplo, olha como o ano de 1922 é interessante. Temos a ascensão de Benito Mussolini como Duce na Itália, né, ele se torna o líder máximo do fascismo na Itália, Benito Mussolini. Em 1922, nós temos também, como já falei para vocês, dia 25 de março, aí a questão do PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Então, o ano 1922, gente, rendeu, viu, para a história do Brasil e no mundo, tá? O que foi o levante do Forte Cabana, né, o levante, né, a revolta, né, essa palavra, e dos 18 do Forte Cabana. Gente, foi o seguinte, foi no governo, né, de Arthur Bernardes, que sucedeu o governo de Epitácio Pessoa. Aqui nós temos na foto o presidente Arthur Bernardes e aqui embaixo Epitácio Pessoa. Quando Epitácio Pessoa acaba seu mandato, lembra a história da política em Minas Gerais e São Paulo? Pronto. Acabou o mandato de Epitácio Pessoa e quem assume é quem? É Arthur Bernardes, né? E ele assume em 1922. Só que esse episódio de quando o Arthur Bernardes ele assume acaba ocasionando um desconforto, né, contra a questão do exército. Porque o Arthur Bernardes, quando ele assume, tá,
a presidência, ele manda prender o Marechal Hermes da Fonseca. Tá? Ele manda prender o Hermes da Fonseca. E a partir dessa prisão de Hermes da Fonseca, vai gerar todo um descontento com os representantes militares, né, do Exército. Gente, é tanto que então, né, na madrugada de 1922, em 5 de julho, né, o tenente Siqueira Campos, ele dispara um dos canhões lá do Forte Copacabana. No dia que vocês forem ao Rio de Janeiro, vocês vão ver os canhões do Forte de Copacabana, que está lá para vocês verem, a visitar, né? Então, né, o Siqueira Campos, ele dá um aviso. E o que seria esse aviso? Ele queria que todo mundo, a partir desse aviso que ele der, desse tiro, os outros canhões, né, os outros regimentos também se unissem a ele. Gente, mas isso aí saiu pela culatra. Porque esse movimento iniciado aí, idealizado por Siqueira Campos, contra a prisão de Hermes da Fonseca, feito por Arthur Bernardes, vai ser delatado. Né? Vão dizer o que é que vai acontecer antes do ocorrido. Ou seja, vão dizer, vão ser pressionados os soldados, né, os outros ligados aí ao Exército, e vão acabar entregando, né, a ideia do que Siqueira Campos queria fazer. Gente, é tanto que foi tão interessante essa história que ele acaba sendo traído. Ele deu um tiro, mas ninguém respondeu aos tiros. Passaram uns 10 minutos, e quando ele diz assim, a famosa frase, fomos traídos. Ou seja, gente, não restou outra coisa. O Siqueira Campos, ele saiu do forte, tá? Ele saiu do Forte Copacabana. Juntamente com ele estava Eduardo Gomes, né? E este Eduardo Gomes, e juntamente com o Siqueira Campos, fora eles dois, tinham mais 16 pessoas. Essas 18 pessoas, né, juntando aí os outros dois, 16 mais 2 dá 18, essas 18 pessoas marcharam, né? Eles marcharam em Copacabana, né? E contra essa marcha havia um regimento, né, para acabar com essa marcha dos 18 do Fortes, com 3.000 homens. Eram 18 pessoas marchando contra 3.000 homens. E houve realmente um tiroteio, gente. Né? E destes, só sobreviveram a esse gesto suicida 2 pessoas, que foi justamente o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Né? Foi interessante essa questão, foi uma revolta do Exército contra essa prisão do Hermes da Fonseca. E 2 anos depois de estourar a revolta do Forte Cabana, os 18 do Forte Cabana, né, vocês entenderam por que é 18, houve uma revolta em São Paulo, né, ainda dentro do movimento tenentista, né, uma revolta dentro de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. São Paulo ficou sitiada. Houve uma revolução civil dentro da cidade de São Paulo. São Paulo ficou, grande parte dela, destruída, né? Realmente com canhões, com armamentos pesados. Pra vocês terem ideia. Né? Muitas casas ficaram destruídas, muitos prédios em São Paulo ficaram destruídos. E entre esses líderes desse movimento, né, da rebelião de São Paulo, né, nós vamos ver aí o Dias Lopes, né, que durante 22 dias, né, liderou essas tropas, né, federais, né, para lutar contra o governo paulista, né? E eles acabam sendo cercados. O regimento do Dias Lopes acaba sendo cercado e ele acaba tendo que fugir. Ele acaba tendo de fugir de São Paulo. E eles fogem de São Paulo. Como São Paulo, vizinho a ele, tem o estado do Paraná, então eles se encontram em Paraná com um levante feito por Luiz Carlos Prestes, que vinha já do sul do Brasil. Estes 2 grupos se encontraram, né, e formularam suas ideias para a continuação do que seria agora nosso próximo assunto, que é a coluna Prestes. Então, essa aí foi uma revolução, né, a revolução, a rebelião que aconteceu no estado de São Paulo, né, durante 22 dias contra a política café com leite. Então, a coluna Prestes, como eu já falei para vocês, né, o Dias Lopes se encontra aí com o Cavaleiro da Esperança, que foi Luiz Carlos Prestes, né? Quem quiser assistir Roda Viva, que é um programa na TV Cultura, tem uma entrevista com o Luiz Carlos Prestes. Assista para o conhecimento de vocês.
Vocês precisam saber da história do Brasil, dessas pessoas que ficaram na história, que marcaram os nossos movimentos. Então assista lá, Roda Viva com Luiz Carlos Prestes. Então, o principal líder desse movimento, da chamada Coluna Prestes, os levantes da Coluna Prestes, e uma história sobre a Coluna Prestes, vou já falar. Gente, a Coluna Prestes, ela andou do Brasil de norte ao sul, de nordeste ao sudeste, de nordeste ao sul do Brasil. Gente, eles andaram mais de 4.000 quilômetros a pé, juntando frentes, pessoas junto a eles, se movimentando contra o movimento do coronelismo, contra o movimento das oligarquias. Eles eram contra esse empobrecimento da população. Eles eram a favor da volta do positivismo, da conjuntura militar. Então, Luiz Carlos Prestes começou o seu levante no sul do Brasil. E ele foi para o centro-oeste, foi para o nordeste, e quando chegou no nordeste, adivinha quem vai receber o Luiz Carlos Prestes? Floro Bartolomeu. Justamente, legal, né? Essa é uma história legal, que não é contada, mas eu vou dizer agora. O Floro Bartolomeu não queria a presença de Carlos Prestes, e com a intenção de Carlos Prestes entrar no Ceará, né, na cidade de Juazeiro, no Crato ali, o Floro Bartolomeu conversou de miudinho com o Antônio Virgulino, ou seja, com o Lampião, e prometeu ao Lampião um número grande de armamentos para que o Lampião pudesse ajudar ao Ceará a não receber a frente de Luiz Carlos Prestes, só que o Lampião negou. Lampião estava sendo a favor de Luiz Carlos Prestes, né? Então ele deixou as coisas acontecerem. Então a Coluna Prestes, ela adentra, né, no estado do Ceará, passa pelo Piauí, Maranhão, pega todos os territórios aí e com isso ia ganhando frentes. Só que quando ele chega em São Paulo, essa comitiva toda feita pelo Luiz Carlos Prestes, ela é cerceada, né? Vai haver sim, né? Vai haver sim um confronto contra a Coluna Prestes e eles acabam fugindo. É tanto que o Luiz Carlos Prestes ele vai fugir para onde? Ele vai fugir para a Bolívia. Ele vai se esconder na Bolívia. Ele vai pedir asilo aos bolivianos. Olha como é interessante essa história de Luiz Carlos Prestes. Quer ver uma outra história dentro da história de Luiz Carlos Prestes? Vocês conhecem? Carlos Prestes casou-se com Olga Bernário Prestes. Olga, inclusive, assista um filme chamado Olga. Vocês vão ver o que Getúlio Vargas fez na década de 40. Entregou aos nazistas uma mulher grávida. Olga Bernário Prestes foi presa pelo governo de Vargas e Vargas entregou a Hitler para ela ir para um campus de concentração em Auschwitz, com mais de 4.000 judeus dentro do campo. Era o maior campo de concentração da história. Assistam o filme chamado Olga, vocês vão ver o que é que o Getúlio Vargas fez. Entregou aos nazistas uma mulher grávida, ela teve o filho na prisão, ela foi para a Câmara de Gás, o filho veio para o Brasil, a filha era uma menina, né? E ela, inclusive, tem várias reportagens com ela. Assistam, procura lá, Olga Bernário Prestes, a filha de Prestes, agora eu esqueci o nome, procura lá. Vocês vão ver, vocês vão encontrar, vocês conseguem. Lá no YouTube tem muito. Então, assim, a Coluna Prestes, né? Ela foi uma marcha, tá? Feita pelo interior, dentro do interior do Brasil, né? Para debilitar, ou seja, contra o governo do presidente Arthur Bernardes, entre 1922 e 26, que dominou, né, que foi presidente do Brasil durante esses 4 anos. E conseguindo, assim, muito número de adeptos, né, para a sua causa tenentista. A visão de Luiz Carlos Prestes tinha um caráter social muito amplo, né? Alguns mencionavam principalmente o desejo do voto feminino. Lembrem-se, né? O voto era censitário, havia o sufrágio universal, mas a mulher não participava, a mulher não tinha direitos, né? O voto era só masculino, né? E o Carlos Prestes também era contra essa questão dos donos das terras, dos coronéis, então era a favor de uma reforma agrária. O movimento da Coluna Prestes, obviamente, fracassou, seus integrantes foram exilados, né, na Bahia, na Bolívia, e o Luiz Carlos Prestes não foi diferente, também foi para a Bolívia. E depois de algum tempo eles retornam ao Brasil.
Funda-se então, gente, o início então da República Velha, né? A República Velha está começando a dar adeus, porque agora nós vamos aqui falar sobre, né, dois movimentos que vão ser fortíssimos para o fim da República Velha. Foi o movimento operário que eu já citei e o movimento tenentista. Vai agir e vai existir no Brasil a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi uma revolução encabeçada pela Aliança Liberal, feita entre Getúlio Vargas e seu vice, João Pessoa, né? Foi uma revolução que vai abalar principalmente as estruturas. E essa revolução já vinha se constituindo com a crise do café em 1929, né? Devido à crise da Bolsa de Valores em 1929, a Grande Depressão, né, a Quinta-feira Negra, né, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e acabou desvalorizando o café brasileiro, e que gerou a crise do café em 1930. Então, houve uma perda dos cafeicultores no Brasil. O governo não tinha como valorizar mais artificialmente o café, pelo convênio de Taubaté. Vocês lembram que eu falei para vocês? Houve, então, em 1930, né, com o enfraquecimento dos cafeicultores, o rompimento do pacto entre Minas Gerais e São Paulo. Foi uma vez, né, que existiu isso daí. Passava a existir nunca mais, né? E aí houve uma briga, né, para que houvesse, né, a entrada no poder agora do Júlio Prestes, né, o candidato, né, de São Paulo, né, e para a sucessão do ex-presidente, né, que estava antes dele, o Washington Luiz. E houve uma organização, partida de Rio Grande do Sul, encabeçada por Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele se alia, né, com Minas Gerais e a Paraíba, né, essa visão aí de um gaúcho, mais um mineiro e mais um paraibano, que era que era João Pessoa, né, para que houvesse entre ele fosse o presidente. Então ele ia dar então o chamado golpe militar, né? Ele realmente entraria para derrubar o Júlio Prestes, né? E acabar com essa farsa toda, né? E acabar com esse poder da política, né, feita ainda, né? Então foi feita essa aliança liberal, né, que recebe apoio principalmente, obviamente, de quem? Dos tenentes e da classe média urbana, né? Além de várias outras oligarquias que eram dissidentes, né, contra esse governo aí de Washington Luiz. Então, Júlio Prestes, ele vence a eleição que foi fraudulenta. Né? Por que foi fraudulenta? Foi uma fraude, porque não houve eleição. Né? Houve uma pressão, houve uma compra desses votos, né? E contra esse movimento de Júlio Prestes, foi o Getúlio Vargas que entrou contra eles. E houve muitos protestos com essa ascensão aí de Júlio Prestes. Júlio Prestes chegou nem a assumir a presidência, para vocês terem ideia. Porque o golpe que Vargas vai dar vai ser muito grande, vai ser muito forte, que o Júlio Prestes não consegue nem assumir, e quem assume de vez é o Getúlio Vargas. Só que uma coisa ocorre, gente. O vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele é assassinado em Recife, na cidade de Recife, no dia 23 de julho de 1930. Então, o Getúlio Vargas, ele perde seu vice, João Pessoa é assassinado, né, dentro da confeitaria Glória, pro João Dantas. A história é o seguinte, parece que a mulher de João Dantas estava tendo um caso com o João Pessoa. João Dantas descobriu e, naquela época, ele tomou as dores. Ele foi para a confeitaria, quando ele soube que o João Pessoa estava em Recife, ele foi para Recife, e ele sabia dessa história da presença dele nessa confeitaria. Ele já estava lá fazendo uma emboscada, e ele mata a queima-roupa, o João Pessoa. Gente, nesse momento vai ter uma agitação popular muito grande, né? E o exército resolve depor, então, o presidente Washington Luiz, né, em 1930, antes mesmo, como eu já disse a você, antes mesmo da posse de Júlio Prestes, e acaba se entregando a presidência a quem? O Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas assume a presidência da República, é assim considerado o fim da República Velha. Nós vamos ver a formação do Estado Novo. É uma outra história. Nós vamos ver agora o governo de Getúlio Vargas, né? Que ele vai governar o Brasil, tá certo? E a partir de então, finda a República Velha em 1930, né? Com o golpe que Getúlio Vargas vai fazer para tirar a presidência de Júlio Prestes, tá certo? Eu agradeço a todos